Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. E o assunto de hoje é reabilitação, compensação, órteses e materiais para estímulos neurocognitivos. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Você já colocou este canal nos seus favoritos? Então não deixe de fazer isso. E também compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, indicar aqueles episódios que você mais gosta, pois é a audiência que garante a continuidade desse projeto. Então eu conto com a ajuda de todos. E também não deixe de visitar o meu site www.adrianofreitas.com para ter acesso a trechos de aula, palestras e saber um pouquinho mais sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre minhas atividades profissionais. Quem quiser também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram, neurociência.af. E, como eu sempre peço, a colaboração de todos no sentido de enviar dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. As neurociências com Adriano Freitas. Antes de entrar no assunto desse episódio, só deixando aqui uma informação que muitos vão ficar curiosos, mas eu aconselharia aguardar até o final. Não desliguem o episódio antes, porque educadores, pais, familiares, profissionais terapeutas e diversos outros vão poder se beneficiar de um projeto que vem por aí. Então, se você se enquadra nisso, quer realizar atividades que exercitem a nossa mente e que também deem apoio a pessoas que têm lesão, déficits, não deixe de ouvir até o final, porque vai ter lá uma informação bastante legal sobre um projeto novo. Começando aqui mais um podcast, dessa vez falando sobre reabilitação, compensação, órteses e materiais para estímulos neurocognitivos. Mas antes da gente entrar nos assuntos propriamente, vamos entender o que significa cada um desses termos. Primeiro, reabilitação. O termo reabilitação ele é utilizado quando a gente tem técnicas que a gente aplica, em pacientes que sofreram algum tipo de lesão, no sentido de reabilitar esse paciente, para que ele volte a adquirir determinadas habilidades que foram perdidas, ou devido a uma doença, ou devido a uma lesão grave, um acidente, ou o que for. Levando em conta que a reabilitação ela pode ser por diversos motivos, por uma questão ortopédica, a pessoa quebrou uma bacia, quebrou a perna, mas ela também pode ser por questões neurológicas. E aqui o nosso foco, por ser um podcast de neurociência, será referente sempre às questões neurológicas. Então, considerem isso, que eu vou estar falando das questões neurológicas. Então, quando a gente fala de reabilitação, que é reabilitar, devolver habilidades para as pessoas, a gente está falando aí de pacientes que tiveram tumores no cérebro, que tiveram alguns tipos de infecções, inflamações, que causaram a perda de determinadas habilidades. Também pode ser um AVC, onde a pessoa perde a capacidade de falar, de se mover adequadamente, perde a mobilidade de certos músculos e também doenças neurodegenerativas, que são aquelas onde a pessoa vai perdendo força muscular, vai perdendo controle sobre os seus músculos e nisso eles vão ficando atrofiados e tudo, não por uma capacidade funcional. O músculo está lá, está tudo perfeito, o corpo dela está perfeito, mas a parte nervosa, a condução nervosa não chega adequadamente nesses músculos, então eles não são movidos, a pessoa não consegue movê-los adequadamente. A reabilitação visa tentar recuperar algumas dessas habilidades. Indo para o termo compensação, A compensação ela ocorre quando você não tem uma possibilidade de recuperação efetiva.
né? Se quer trabalhar com uma pessoa que perdeu uma determinada habilidade, mas que por mais que se faça treinos, por mais que se faça exercícios, por mais que se aplique técnicas, essa pessoa já se sabe que não vai ter a recuperação daquelas habilidades específicas. Aí são trabalhadas as compensações, que é o quê? Você fazer o uso de suportes, você fazer o uso de técnicas e outras manipulações, no sentido não da pessoa tentar recuperar aquela habilidade, que se sabe que não vai ser recuperada, mas de compensar a perda adquirindo alguma nova habilidade, ou então simplesmente dando um suporte para essa habilidade que foi perdida, se ela foi parcialmente perdida, por exemplo, para que mesmo de forma deficitária a pessoa consiga ainda realizar de alguma forma, com apoio de algum aparelho ou de algum material. Então isso seria a compensação. E o que são as órteses? As órteses são equipamentos e dispositivos materiais que são utilizados para apoiar essas técnicas, que podem ser tanto na reabilitação quanto na compensação. Então, a gente vê pessoas que talvez por questões de doenças neuromusculares, degenerativas, elas vão perdendo a habilidade motora fina, né? Então, aos poucos elas vão tendo dificuldades em se alimentar sozinhas, em segurar o garfo, elas vão tendo dificuldades em escrever, em utilizar o computador. Então você pode ter algumas órteses que são luvas específicas, alguns suportes nos dedos, algum outro tipo de material que devolve a essas pessoas a capacidade, a habilidade de realizar essas tarefas que elas perderam. E esse material de apoio, né, esses suportes, estabilizadores, luvas, tensionadores, isso tudo são as chamadas órteses, que são justamente isso, né, materiais que dão apoio. E aí você pode ter órteses que são de uso temporário, que são aqueles que são utilizadas durante um processo de reabilitação, e a partir do momento em que a pessoa está reabilitada, ela não depende mais daquela órtese. Ou você pode ter órteses que são de uso permanente, que são aquelas usadas em compensação, né? Quando a pessoa não tem mais a possibilidade de recuperação e precisa daquele apoio para continuar desenvolvendo as atividades. Já os materiais para estímulos neurocognitivos, eles é como se fossem as órteses, com a diferença de que, ao invés de serem luvas ou apoios para determinadas atividades, eles visam auxiliar nas questões cognitivas. E, geralmente, são utilizados para estimular, para tentar provocar uma mudança, né, uma readaptação, uma mudança. São estímulos mais ativos. Ele não é uma questão de mero suporte. Então é uma das diferenças entre a órtese, né? Que a órtese ela pode funcionar apenas como um mero suporte. E no caso dos materiais de estímulos neurocognitivos, não. Elas têm a intenção de provocar mudanças e provocar estímulos nas pessoas. E são materiais que não vão apoiar o braço, não vão apoiar uma musculatura em especial. São materiais que vão provocar o raciocínio, provocar a memória, para isso gerar estímulos e aí promover uma reabilitação ou uma contenção de perdas, né? Começando a tratar um pouco mais especificamente esses assuntos, a gente precisa primeiro entender o conceito de neuroplasticidade e o conceito de reabilitação sobre a ótica das neurociências. Diferente de outras áreas, a reabilitação em neurociências, ela basicamente, tá? Eu estou sempre falando de forma geral e existem casos específicos, então é só para a gente entender o todo. Do ponto de vista das neurociências, a gente não tem aquela reabilitação no sentido de devolver funcionalidades a neurônios, a tecidos nervosos, porque diferente do osso, diferente de alguns outros órgãos, uma vez perdido determinado tecido nervoso, ele não se regenera, né? Por mais que tenha havido pesquisas que indicam o surgimento de novos neurônios e tal, mas aquele tecido perdido naquela configuração, naquele local, daquele jeito, ele não vai se recompor. Não é como você cortar a pele e ela cicatrizar e voltar a ficar normal.
a gente tem que então partir do entendimento de que não há uma forma de recuperar os tecidos perdidos. Este é um ponto. Então, enquanto, por exemplo, na ortopedia, uma técnica qualquer de reabilitação pode significar a volta do funcionamento da perna, do braço, do pé, como era antes, né? Ele às vezes quebrou, mas ele calcifica, ele consegue recuperar suas funções como estava. Na parte neurológica, a gente não tem isso. A reabilitação, ela fundamentalmente se baseia em você treinar o seu cérebro a recrutar e utilizar outras estruturas nervosas para assumirem aquelas funções que foram perdidas, né? Então você teria um outro tecido nervoso, não mais o mesmo, que de alguma forma ele é recrutado, ele é treinado para realizar as tarefas daquele que foi perdido. Então você tem uma mudança na estrutura, mudança de como as coisas são organizadas para que ele possa desenvolver a mesma função. Então, basicamente, a reabilitação nas neurociências significa isso. Significa você desviar a rota, né? Uma coisa que era comandada por uma parte passa a ser por outra. E uma segunda possibilidade de reabilitação é quando você tem conexões nervosas que não são totalmente perdidas. Você tem determinadas conexões nervosas, ok, só que, como já foi falado aqui no podcast, você pode ter conexões sinápticas mais fortes, mais fracas, mais reforçadas, com mais conexões ou menos conexões para desempenhar aquela comunicação ali. Só que você pode ter um dano naquelas predominantes, mas você pode ter várias outras conexões que poderiam ser usadas na mesma área, mas que estão enfraquecidas. Elas não têm o desempenho igual àquela que foi danificada. Então você pode ter um tipo de reabilitação que visa não treinar outra parte, mas que visa reforçar e fortalecer aquelas que restaram para que elas possam dar conta da habilidade ou do trabalho perdido. Então isso também é uma outra possibilidade. E aí nesse trabalho de reabilitação ou de reforçar conexões ou de buscar novas conexões, a gente tem várias técnicas e vários tipos de terapia. Dentre elas eu vou citar algumas, mas não significa que se restrinja a essas, né? Então a gente tem a terapia física, que é os mais comuns na reabilitação neurológica, né? Que é quando o paciente perde a força por algum motivo, ou por uma neurodegenerativa, ou por alguma outra doença, um tumor, um AVC, o que seja, onde ele continua mantendo a mobilidade, ou seja, ele continua capaz de mover os membros, mas ele vai perdendo força, ele vai perdendo tonicidade muscular e resposta neurológica, né, a condução nervosa que leva a essa movimentação, essa mobilidade. Então, nesse caso, se faz terapias físicas no sentido de fortalecer a musculatura, né, de melhorar o equilíbrio, a coordenação, porque muitos desses danos fazem com que a pessoa perca parte do equilíbrio, então ela passa a se desequilibrar de uma forma mais frequente, né? Faz ela perder um pouco da coordenação motora e faz ela perder força muscular. Então, nessas terapias físicas, geralmente se trabalha a força muscular, se trabalha o equilíbrio, coordenação e por aí vai. A gente tem algumas coisas ligadas à terapia ocupacional também, né, que é quando as pessoas perdem aquela coordenação, a coordenação motora fina que eu falei, né, de se alimentar, de cozinhar, de escrever, e que de repente ela quer retomar essas habilidades. Então, geralmente são feitas terapias ocupacionais no sentido de recrutar novas áreas ou tentar reforçar áreas para que ela consiga ou não perder tanto ou tentar recuperar parte dessas habilidades diárias que ela tinha. A gente tem também fonoaudiologia, que são casos de AVC ou tumores onde a pessoa passa a não compreender bem o que os outros dizem ou o inverso, ter dificuldades para se expressar, ou então até os dois, compreender e se expressar. Aí são feitos trabalhos no sentido dela recrutar novas áreas, aí se fala muito em entonação melódica, né, onde a pessoa fala cantando. Então você tem diversas terapias que vão estimular a pessoa a recuperar ou
ou amenizar os problemas ligados à fonoaudiologia. A gente tem terapias cognitivas, que é justamente para tentar recuperar as questões ligadas à memória, à aprendizagem, ao raciocínio fino. E aí é que usam aqueles materiais para estímulos neurocognitivos que eu falei. E tem também a estimulação elétrica funcional, que eu falei num outro episódio sobre o controle da dor. Então eu falei de eletroestimulação transcutânea. É parecido, para quem não conhece, é mais ou menos a mesma coisa, né? São impulsos elétricos dados através da pele que visam realizar certos estímulos. Só que quanto à estimulação elétrica transcutânea que eu citei lá atrás, era para um controle da dor, né, para amenização da dor, analgesia, no caso da FES, que é a estimulação elétrica funcional, ela já é utilizada não para conter a dor, mas para estimular o movimento dos músculos. Vocês já devem ter percebido que quando se toma algum choque, né, e tem até aqueles aparelhos de defesa pessoal, o taser, né, que dá choque, os músculos se contraem quando tem algum estímulo elétrico, quando se dá o choque. Só que isso, lógico, não é você pegar e colocar o dedo na tomada. Existe frequência certa, voltagem certa, amperagem certa, os parâmetros corretos e o tipo de estimulação correta. E aí vai se estimulando a musculatura, e pacientes que têm uma maior dificuldade motora, que muitas vezes não podem fazer um exercício, né, para fortalecimento, ele através dessa técnica ele consegue não deixar o músculo atrofiar por completo, né? Ele consegue manter o músculo ativo através da estimulação elétrica. Em alguns casos até retomar mobilidade para que dali para frente ele siga fazendo exercícios. Então é também uma outra técnica bastante interessante, bastante eficaz, mas claro, cada técnica vai depender do profissional que aplica, né, da forma que é estudada. Então, não é para ser feito de qualquer maneira. A técnica, toda técnica, quando ela é bem aplicada, bem adequada a cada caso, ela vai surtir resultados bem positivos. E lógico, aqui eu fiz um apanhado, mas existem outras, tá? Eu resumi aqui só para a gente ter uma ideia. Agora, as compensações, elas já não são, como eu falei, com aquele intuito de recuperar nada, né? Elas são com o intuito de conter danos e de dar suporte para que a pessoa consiga realizar alguma coisa com as dificuldades que ela tem. Então seria mudar um pouco o jeito dela fazer alguma coisa, se ela fazia algum trabalho no computador com certos gestos, movimentos, com certa mão, de repente mudar a forma de fazer, né, usar um suporte ou outro para que ela continue fazendo, mas não com o intuito de ela recuperar o que era quando já se sabe que isso não seria possível. A gente tem aí casos de pessoas que muitas vezes elas perdem a tração, né? Então tem pessoas que, por exemplo, elas conseguem de certa forma mover o dedo, mas para elas é muito difícil fazer um movimento de retorno do dedo. Então você pode ter alguma órtese, alguma luva que tenha um sistema ou hidráulico ou de molas, onde a pessoa consegue apertar alguma coisa, mas a própria luva faz o dedo retornar. Então você tem diversas situações onde a pessoa consegue ter uma qualidade de vida utilizando a compensação através de órteses e esses materiais de suporte de apoio. Materiais para estímulos cognitivos já seriam joguinhos, quebra-cabeças e outros tipos de materiais que visam estimular a parte cognitiva, de aprendizagem, de raciocínio lógico, de memória, né, habilidades cognitivas. Eu só faço um parênteses aqui para deixar claro o seguinte: muitas pessoas acham o seguinte, não, é quebra-cabeça, então é bom para a memória, é quebra-cabeça, é bom para o cérebro, né? Então qualquer joguinho que faz a pessoa pensar um pouco é bom. Sem dúvida, qualquer coisa que faça a pessoa trabalhar a parte cognitiva, de fato ela vai gerar algum tipo de estímulo. Forte ou fraco, mas vai gerar. Então, é sempre bom? É sempre bom. Né? Não quer dizer que não seja, certo? Mas o que pouca gente imagina é que existem formas de você, para casos específicos, para situações específicas, para patologias específicas, você desenvolver atividades e materiais específicos.
significa que esses jogos, esses quebra-cabeças, esses materiais que são feitos de forma pesquisada e para casos específicos, eles vão tender a causar estímulos mais adequados para o que a pessoa precisa. Então, áreas que estão danificadas, elas vão ser mais estimuladas, ou outras áreas vão ser mais estimuladas a adquirir aquelas funcionalidades. É diferente de você aleatoriamente pegar jogos e colocar para as pessoas fazerem. Pode haver estímulos? Claro que pode. Haverá, inclusive. Não é pode. Haverá. Só que nada garante que esses estímulos serão os melhores possíveis para aquela situação. Então, se o profissional é dedicado à área, conhece a área e trabalha de fato em pesquisas ligadas a isso, ele vai saber direitinho que atividades melhor auxiliariam em cada situação, em cada caso. Né? Só para vocês terem uma ideia, assim, bem en passant, bem por alto, né? Você pode ter duas atividades que são iguais, dois quebra-cabeças iguais, um feito de papel, no papel, e outra feita de plástico, madeira ou alguma coisa sólida. Né? Por mais que a atividade seja igual, a que foi feita de madeira ou plástico, ela vai ter uma maior eficácia do que a de papel. Por quê? Porque ao você ter objetos sólidos, 3D, que a pessoa pode mexer, ter uma visão espacial, isso vai causar muito mais estímulos do que aquele objeto plano, 2D, que não vai gerar visão espacial, não vai gerar alguns outros estímulos agregados. Então eu estou dando aqui só um dos exemplos. E isso vai valer também para estímulos de cores, de formas, de sons. Então, melhor do que quebra-cabeças aleatórios, brinquedos aleatórios, seria ter aqueles mais adequados para cada situação. Né? Pessoas que têm deficiência de aprendizagem, déficits de aprendizagem, eles vão ser melhor estimulados se eles tiverem atividades que promovam uma melhoria exatamente para o que elas precisam, para a habilidade que elas têm maior dificuldade. E uma novidade que eu aproveito o tema aqui para falar para todos vocês é o seguinte: eu tenho algumas formações nessa área neurocognitiva, né, em alguma coisa na área de reabilitação, na área de demências. Então, eu partindo desse conhecimento e a partir do momento que eu tive contato com equipamentos de impressão 3D, impressoras 3D, eu passei a ter o projeto, a ideia de viabilizar a produção tanto de órteses quanto de materiais para estímulos neurocognitivos de uma forma barata, tá? Porque é lógico, você tem alguns materiais que são baratos, mas você tem uma boa parte deles que não são. Então, boa parte da população não tem acesso aos materiais que poderia ter para um melhor desenvolvimento por uma mera questão de custo, de não ter recursos para isso. Então, a minha ideia era realizar estudos no sentido de elaborar projetos, tanto de materiais para estímulos neurocognitivos, para facilitadores de aprendizagem, né, que podem ser aplicados por terapeutas, educadores, familiares, quanto de órteses. E esses projetos serem distribuídos para que a pessoa na cidade dela possa buscar quem faça impressão 3D, ir lá e pedir para imprimir. Isso vai sair muito mais barato do que a pessoa adquirir muitas vezes um material desse, um material médico, um material neurocognitivo industrial. Ou, se a pessoa não tiver como imprimir, a gente tentar viabilizar isso de alguma outra forma. Mas isso sempre foi um projeto, uma vontade que eu tinha a partir das minhas formações. E a partir do momento que eu tive contato com a impressão 3D, isso começou a se tornar possível. Daqui a um tempo, eu peço que quem tiver interesse acompanhe no meu site, no site do projeto, que é www.sustenta-vida.com, ou no meu, www.adrianofreitas.com, que em breve vai aparecer lá um cadastro para que profissionais de acompanhamento, terapeutas, familiares ou instituições de educação, ou que forem, que tiverem interesse, possam se cadastrar para receber informações e, quem sabe, viabilizar o recebimento gratuito desses modelos, ou de protótipos prontos ou de arquivos para impressão. Então, quem tiver esse interesse, fica de olho lá no site
E eu aproveito esse gancho para falar que eu só estou conseguindo viabilizar esse projeto por causa de parceiros, né, de apoios, porque realmente nesse país é difícil você conseguir investimentos nessa área, você tem que praticamente tirar do bolso para realizar alguma coisa nesse sentido. Apesar de vocês que me acompanham observarem que não é comum eu colocar propagandas aqui no podcast, mas eu não posso deixar de falar das empresas ou da empresa que tem apoiado nesse projeto. Primeiro, porque é um projeto que vai se reverter em benefício para quem precisa, né? E segundo, que isso demonstra que nem tudo está perdido. Temos empresas que se preocupam com o social, que se preocupam com as pessoas e que realmente querem fazer algo pelas pessoas. E nesse sentido, eu queria agradecer a uma empresa chamada 3D Fila, que é uma empresa que produz materiais, filamentos, resinas, e materiais para impressão 3D em geral. Então, se você já tem uma impressora 3D ou no seu trabalho tem equipamentos de impressão 3D, ou se você pretende comprar uma, adquirir, que eu diria, eu vou até falar sobre isso num episódio futuro, é até um hobby bastante bacana para a pessoa desenvolver habilidades. Então, quem tiver esse interesse ou esse contato, ou mesmo que não tenha, mas sabe quem tem, que recomende essa empresa. Entre você adquirir um produto de uma empresa que não está nem aí e você adquirir o produto de uma empresa que tem essa visão do social e que busca auxiliar esse tipo de projeto, lógico que é melhor você adquirir os produtos de quem tem essa visão, porque ao adquirir o produto você fica tendo a certeza de que parte dele está retornando para quem precisa, de alguma forma. Então, por isso, eu agradeço a empresa 3D Fila e deixo aqui, repito esse nome para que todo mundo possa anotar e possa indicar para os amigos, para as empresas que utilizam impressão 3D. Escola da Vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em intervenção em neuropediatria, neurociência clínica, transtornos neurocognitivos e demências e neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu falei sobre reabilitação, falei sobre compensação, materiais para estímulos neurocognitivos e órteses. Quer escrever para a gente com críticas, elogios, dúvidas, sugestões? É só mandar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, neurociência.af, Instagram, Facebook e TikTok. Eu aguardo vocês na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.